Olá! A recuperação e falência de empresas estão entre os assuntos do programa de hoje. E você vai ver ainda: turma de uniformização dos juizados especiais do Ceará é implantada e Justiça Estadual atua durante o jogo entre Ceará e Palmeiras na Arena Castelão, em Fortaleza. Agora, no Judiciário em Evidência. O Tribunal de Justiça implantou a turma de uniformização dos juizados especiais do Ceará. A instalação ocorreu no dia 5 de setembro, no Fórum das Turmas Recursais Professor Dolor Barreira, em Fortaleza. O objetivo é uniformizar o entendimento sobre decisões conflitantes envolvendo o mesmo assunto. O presidente da turma de uniformização é o desembargador Paulo Camelo Timbó. Ele também é presidente da coordenação do Sistema dos Juizados Especiais do Ceará. As reuniões vão ocorrer, no mínimo, uma vez a cada 2 meses. Com essa turma de uniformização, nós temos uma uniformização, uma unificação, uma unidade em torno dessas decisões. Então, se porventura ocorrerem decisões distintas sobre interpretação de direito material, essa turma poderá trazer um consenso e, com isso, nós contribuímos para a segurança jurídica, em favor das partes, em favor dos advogados e, principalmente, de uma confiabilidade cada vez maior no Poder Judiciário. Também fazem parte da turma de uniformização os juízes Josiana Cavalcante Serpa, Francisco Carneiro Lima, André Aguiar Magalhães, Joaquim Vieira Cavalcante Neto, Gerardo Magela Facundo Júnior e Rosilene Ferreira Tabosa Facundo. Eles são presidentes das 6 turmas recursais. O juizado do torcedor esteve presente no jogo entre Ceará e Palmeiras pela Série B do Campeonato Brasileiro. 2 ocorrências foram registradas durante a partida realizada na noite do sábado, 31 de agosto, na Arena Castelão, em Fortaleza. O jogo, que terminou empatado em 2-2, teve mais de 46 mil pessoas nas arquibancadas. A primeira situação envolveu 15 torcedores. Eles compraram ingresso na categoria superior, mas quando chegaram, os assentos estavam ocupados. A equipe do juizado foi acionada e os torcedores encaminhados à administração do Castelão, que solucionou o problema. Na outra situação, 2 pessoas estavam consumindo maconha. Esse caso envolveu um menor de 18 anos de idade, que foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente, e um adulto, que já responde a processo por tráfico de drogas e assalto. Ele não pôde fazer a transação penal, que é um acordo com o Ministério Público para prestar serviços comunitários. O infrator já saiu do estádio denunciado pelo novo crime. O índice de fatos delitivos que chegam até aqui, as reclamações diminuíram. Parece que a presença do juizado do torcedor, ela tem contribuído para isso. O estádio é diversão e não um campo de batalha. Então, aqui no Ceará nós estamos tentando acompanhar isso que vem sendo divulgado no Brasil e no mundo, evitando que aconteça esses tumultos e esses crimes aqui no Castelão e no PV. O juizado do torcedor começou a atuar em maio de 2012, durante jogos na capital cearense. Além do Judiciário, tem a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado. Aqui nós temos os órgãos de apoio, o Juizado de Menores de Fortaleza com seus agentes e temos as delegacias de polícia, geralmente com 2 delegados nos jogos de maior apelo e agentes da Polícia Civil também trabalhando, além do Batalhão de Eventos, Corpo de Bombeiro, AMC, e nós, do Ministério Público, através do Núcleo de Defesa do Torcedor, que somos 6 colegas e um coordenador, o Dr. Zé Wilson, que tem, digamos assim, marcado presença em todos os eventos. O Estatuto do Torcedor vem para protegê-lo e, ao mesmo tempo, fiscalizar. A Defensoria do Torcedor, hoje criada, vem como um dos fatores a acrescentar esse estatuto, dando sempre uma visão de defesa naquela atuação. O serviço cuida de casos de desobediência ao Estatuto do Torcedor e à Lei de Tóxicos. Em geral, são tumultos, prática e incitação à violência, invasão de campo, porte de drogas e venda ilegal de ingressos. Os infratores chegam ao juizado por meio da autoridade policial. O Tribunal de Justiça do Ceará vai fazer novo concurso público para juiz substituto. A comissão responsável é presidida pelo desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva. Os membros efetivos são os desembargadores Antônio Abelardo Benevides Moraes, Maria Nailde Pinheiro Nogueira e Francisco Suenon Bastos Mota. Os desembargadores Washington Luiz Bezerra de Araújo e Carlos Alberto Mendes Forte são os suplentes. Também faz parte da comissão o advogado Tiago Asfor Rocha, representante da OAB Ceará.
A seguir, a gente fala sobre recuperação e falência de empresas. Até já! O Tribunal de Justiça do Ceará disponibiliza consulta processual unificada. Basta entrar no site www.tjce.jus.br e digitar o número do processo que o sistema faz a localização. A Corregedoria Geral da Justiça do Ceará continua visitando as comarcas do interior. Para o mês de setembro, foram programadas inspeções em 31 comarcas. As visitas começaram em 6 de setembro e seguem até o dia 27. A população pode sugerir e ou fazer reclamações sobre o atendimento prestado pelo Serviço Judiciário. O Grupo de Auxílio para a Redução do Congestionamento de Processos da Comarca de Fortaleza realizou mais de 50 mil movimentações processuais no primeiro semestre deste ano. Além disso, foram proferidas quase 3 mil sentenças e realizadas quase 1.200 audiências. Os números foram divulgados no dia 30 de agosto pela juíza Jorisa Magalhães Pinheiro, coordenadora do Grupo de Auxílio. Segundo a Junta Comercial do Estado, de janeiro a junho deste ano, 2 empresas faliram no Ceará. Em 2012, esse número chegou a 12. De janeiro do ano passado até junho de 2013, quase 25 mil empresas foram registradas no estado. Para falar sobre o assunto, eu recebo o juiz Cláudio César de Paula Pessoa Costa e Silva, titular da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências de Fortaleza. Seja bem-vindo. Obrigado. Juiz, como é a atuação do Judiciário nos casos de recuperação e falência de empresas? Bem, a atuação do Judiciário, ele diferencia de acordo com o tipo de processo, de procedimento. O procedimento da recuperação judicial, ele é bem diverso do procedimento de falência, né? Nós temos, portanto, tratamentos diversos nesse tocante dos processos. E qual seria esse tratamento? Bem, a atuação do Judiciário no processo de recuperação, ela é de uma forma secundária, eu diria. Porque quando há o pedido de recuperação formulado pela empresa, em que o juiz determina o processamento dessa recuperação, a partir daí são desenvolvidos uma série de atos que vão culminar com uma Assembleia Geral de Credores, e é nesta Assembleia que se vai decidir se há ou não viabilidade desta empresa em ter continuidade. Então, a lei impõe aos próprios credores a decisão no tocante a deferir ou não a recuperação. Portanto, o papel do juiz, até esse ponto do Poder Judiciário, ele é secundário. O juiz não tem, portanto, o poder de decidir se uma empresa é ou não viável, se ela está passando por uma crise momentânea financeira, econômico-financeira, ou não, se está num verdadeiro estado de insolvência. Essa decisão ela é do mercado, dos próprios credores que vão decidir sobre isso. Então, a atuação do juiz nesse tocante, ela é mais efetiva no segundo momento, caso haja a decretação, a aceitação do plano de recuperação judicial, é que então o juiz passa a atuar de uma forma mais efetiva, através de um administrador judicial, no sentido de fiscalizar o cumprimento daquele plano apresentado pela empresa em recuperação. Qual o objetivo e como funciona o processo judicial de recuperação de uma empresa? Bem, funciona mais ou menos dentro dessa mecânica que eu acabei de falar. O processo de recuperação, como o próprio nome já diz, e a lei veio para isso, é tentar recuperar empresas que estão passando por uma crise, em geral, de caixa, mas que reúne condições de funcionar, né? Então a lei vem para justamente possibilitar tirar essa empresa dessa crise econômico-financeira e possibilitar que ela venha a funcionar de forma normal, preservando o emprego, preservando a produtividade, porque nós sabemos que envolve uma série de circunstâncias. Quer dizer, o funcionamento de uma empresa hoje ela já não é mais vista apenas pelo aspecto do empresário, dos diretores, dos sócios dessa empresa. Nós temos uma visão muito mais ampla da atividade da empresa, porque nós temos geração de emprego, geração de riqueza. Então, o poder público e a própria lei, portanto, ela dá uma visão, ela tem uma preocupação bem diferente com relação ao tratamento que deve se dar a essas empresas que estão passando por essas crises. Então, nós vivemos um momento em que é preciso que se tenha uma conscientização da importância desse Instituto da Recuperação. Estatisticamente, a gente verifica que ainda há muitos poucos casos, não se sabe ainda identificar as causas,
de empresas com pedido de recuperação. Para que vocês tenham uma ideia, numa vara como na segunda vara de falência, nós temos aproximadamente 425 processos. Desses 425, 130 processos são de falência e 15 de recuperação judicial. Quer dizer, não se sabe se as empresas não estão passando por essas crises ou se estão passando, estão evitando utilizar o processo de recuperação e já estão caindo num processo de falência. Porque entendo que antes de chegar num processo de solvência, a empresa passa por uma crise. Então, se o empresário ele tiver o cuidado, o devido assessoramento de evitar chegar a esse estado de insolvência, muitas empresas poderão ser salvas. E todo o processo de falência de empresa passa pelo judiciário? Sim, a falência sim. A recuperação ela pode ser até extrajudicial, mas nós não conhecemos nenhum caso de recuperação extrajudicial. Mas a falência necessariamente é um processo judicial. E aí difere, como nós falamos no início, da recuperação. Porque já no processo de falência, a atuação do judiciário ela é muito mais visível, na medida em que, decretada a falência, o administrador judicial nomeado pelo juiz, ele assume a administração daquela empresa. Quer dizer, os sócios, eles são afastados da administração da empresa, eles já não têm nenhum domínio sobre a empresa, sobre o empregado, sobre o patrimônio, sobre as contas da empresa, e o administrador judicial é que passa, portanto, a exercer essa função. Portanto, nós temos aí duas situações totalmente diferentes em que se verifica a atuação mais efetiva, mais direta do judiciário quando se trata de processo de falência. Juiz, e qual a função do administrador judicial? A atuação dele basicamente é de arrecadar o patrimônio da empresa falida, todos os bens, fazer uma avaliação desse patrimônio e levar a leilão esse patrimônio. Feito isso, arrecadado o dinheiro, vamos dizer assim, com a venda desses bens, então paga-se os credores de forma proporcional, evidentemente, já que nós estamos numa insolvência em que o ativo é inferior ao passivo. Portanto, há um pagamento parcial desses credores e há o encerramento do processo de falência. A administração da empresa propriamente dita só ocorre num processo de falência quando, excepcionalmente, uma empresa em que se decretou a falência, é necessário que ela tenha uma continuidade de funcionamento provisório. Em casos excepcionais, muitas vezes, por exemplo, não se pode desligar uma caldeira, porque se desligar ela vai se danificar e o prejuízo é maior. Então ela necessariamente tem que estar funcionando. Então, em casos excepcionais, a empresa continua sob a administração do administrador judicial a praticar atos, a comercializar, vamos dizer assim. A gente faz agora um rápido intervalo e daqui a pouco continua falando sobre a recuperação e falências de empresas. O Fórum da Comarca de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza, fica localizado na Avenida Coronel Neco Martins, número 298, bairro Centro. Estamos de volta. O nosso convidado é o juiz Cláudio César de Paula Pessoa Costa e Silva, titular da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências de Fortaleza. Juiz, em caso de falência, a prioridade de pagamento é dos credores trabalhistas ou de mais credores? Bem, a lei de falência estabelece uma classificação desses créditos. Em primeiro lugar, nós temos os créditos trabalhistas, depois os créditos com garantia real, depois nós temos os créditos com privilégio, em seguida os créditos quirografados, que são aqueles que não têm nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de privilégio, e, por fim, os créditos subordinados. Esse tipo de processo pode ir para a Justiça do Trabalho? Em quais situações? Bem, quando se decreta a falência de uma empresa, o juízo da falência ele é universal, ele atrai as demais ações, por assim dizer. Essa é a regra. Existem exceções. Então, a lei trata de algumas exceções. Os créditos fiscais, por exemplo, isso continua a tramitar normalmente na Justiça especializada. Os créditos trabalhistas, em que está se discutindo quanto o trabalhador teria direito a receber, essas reclamações trabalhistas elas permanecem na Justiça do Trabalho. Agora, apurado o crédito trabalhista ou tributário, especificamente o trabalhista, de acordo com a sua pergunta, o juiz do trabalho ele não pode praticar mais nenhum ato que diga respeito à execução dessa sua decisão. Ou seja, ele não pode adentrar e penhorar, por exemplo, bens que pertencem à massa falida para pagar
esse trabalhador A, B, C ou D. Quer dizer, dada a sentença trabalhista, ele necessariamente tem que comunicar ao juiz da falência o valor do crédito daquele trabalhador, porque esse credor trabalhista ele receberá o seu crédito perante o juiz da falência. E é muito simples de entender o porquê. Se o juiz do trabalho manda se pagar um trabalhador específico, mandará pagar 100% do seu crédito. Ocorre que existem outros trabalhadores que irão receber perante o juiz da falência e talvez não recebam 100%. Então nós teremos uma desigualdade. Então, todos se submetendo ao juízo da falência, o juízo vai verificar quanto se arrecadou com a venda dos bens e fazer esse pagamento ou integral ou proporcional a todos os trabalhadores. Trabalhadores e aos outros que também vão precisar receber, né? Que sim, eu havia falado também naquela sequência. Sim. Juiz, quem pode pedir a falência de uma empresa? Bem, os credores, que são os maiores interessados, mas a lei prevê também que o cônjuge sobrevivente, no caso de morte, também, porque a falência ela pode ser tanto do empresário individual como do empresário coletivo. Então, em casos especificamente do empresário individual, naturalmente que surge um grande interesse do cônjuge em requerer a própria falência, porque não tem como ter continuidade aqueles atos do empresário individual, o antigo comerciante individual, vamos dizer assim. E quantas varas existem em Fortaleza para cuidar dessa área? Nós temos 2 varas de falência, né? Nós começamos em 1999 com 3 varas, chamava-se antigamente varas de falência e concordata, em que o tribunal criou essas varas, na verdade transformou algumas varas cíveis em varas de falência e concordata, tendo em vista o grande problema que surgiu naquela época. Os processos de falências que tramitavam nas varas cíveis por distribuição, eles não estavam literalmente andando, porque exige um estudo especificado, é um processo muito complexo, que não se resolve facilmente de uma forma rápida, e esses processos sempre ficando em segundo plano pelos juízes das varas cíveis, e isso acarretava grandes prejuízos, porque com o decorrer do tempo, os bens eram dilapidados, haviam invasões de pessoas que se apropriavam desses bens, e quando se procurava arrecadar para vender e pagar os credores, pouco se restava. Então, o tribunal, diante dessa realidade, criou, né, de uma forma até pioneira, nós saímos na frente de outros estados, como o de São Paulo. Na época que foi criada as varas de falência e concordata, o estado de São Paulo não tinha varas de falência e concordata, como muitos outros estados da federação, e o tribunal, então, saiu à frente, né, nesse projeto, e posteriormente, em 2005, com a mudança da lei de falência e concordata para a recuperação de empresas e falências, então houve essa mudança no nome das varas e também houve a diminuição, havendo a necessidade do aumento de mais uma vara da Fazenda Pública, uma das varas de recuperação de empresas foi transformada em vara da Fazenda Pública. E o que costuma pesar mais para a empresa fechar as portas? O despreparo ou a carga tributária? Bom, todos nós sabemos que a carga tributária nesse país é demais, né? Então, creio que é um fator realmente que gera, com certeza, grande dificuldade nas empresas. Mas eu acredito que esse não seja o fator principal, né? Eu acho que o problema maior, que eu acho, pelo menos nos casos concretos que eu já vi, trata-se das empresas se endividarem, né? Passam por uma dificuldade financeira e vão aos bancos. Os bancos cobram juros exorbitantes, essa é a grande realidade, e elas entram naquela ciranda financeira e de não conseguir efetivamente pagar e honrar os seus compromissos, e aí vem um novo empréstimo e vem o outro, e os bancos hoje, cientes da legislação muito bem, criam mecanismos contratuais que inviabilizam posteriormente até a recuperação judicial. Nós hoje tratamos sobre trava bancária, o judiciário hoje está debruçado sobre essa questão, de discutir a questão das travas bancárias, se é possível ou não. O fato é que as travas bancárias ela têm trazido problemas muito sérios às empresas, na medida que elas perdem a liquidez, né? E há um problema muito sério de fluxo de caixa por conta justamente dos créditos que elas deixam de receber às empresas.
Então seria um problema de administração mesmo que acaba levando a empresa a falir? Creio que sim. Eu acho que o maior problema é realmente o problema de administração. Com raríssimas exceções, nós temos problemas de mercado, questão do dólar, essa oscilação do dólar, isso traz prejuízo a algumas empresas que trabalham com a moeda, mas em geral eu acredito que sim, é uma falta de um bom planejamento que gera essas dificuldades que levam as empresas a ter esse problema e ter que entrar com a recuperação ou até levar ao estado de insolvência. E alguns casos, como o senhor falou, poucos também, de donos de empresas que acabam morrendo e a família não tem como dar conta do negócio, também Sim, seria isso? Com certeza, a gente vê muito isso. Muitas vezes é o esforço de um pai, né, de querer que o filho siga também aquela profissão, que siga também os seus passos, que assuma a sua posição na empresa e muitas vezes os filhos não têm essa vocação, né? Então nós temos, portanto, administrações muito dificultosas nesse tocante. Então nós não falta muito profissionalismo em muitos casos. Juiz, os bens em nome dos empresários podem ser bloqueados para pagar as dívidas? Em casos excepcionais só, né? A regra no direito é de que a pessoa jurídica responde com o seu patrimônio pelas suas dívidas. Então, se você tem uma sociedade em que ela passa por dificuldade, ela entra em estado de insolvência, desde que não haja, naturalmente, a fraude, a própria empresa tem que pagar com o seu próprio patrimônio as suas dívidas. Mas, quando há fraude, há casos excepcionais, ou o tipo de responsabilidade daquele sócio, aí sim, é possível se atingir os seus bens pessoais, mas é em caso excepcional. E, juiz, o que é o foro falimentar? Foro falimentar é o que nós conversamos anteriormente, é quando se fala que o juízo da falência, ele atrai todas as demais ações para serem processadas nele. Quer dizer, aquelas ações em que a massa falida, ela é ré, ou litisconsorte passivo. Por quê? Justamente porque é o juízo da falência que tem condições de averiguar e administrar esse patrimônio, né? Ele é que tem uma visão de todo o patrimônio da massa. Então, as ações que visam tirar patrimônio da massa, elas devem correr perante o próprio juízo da falência. Por isso que se chama o foro falimentar, esse foro universal do juízo da falência. E, juiz, no caso de decretada falência, os trabalhadores daquela empresa e os demais credores, eles devem procurar a justiça para receber aquele ressarcimento? Ou os trabalhadores, no caso, não necessariamente precisam procurar a justiça? Bom, quando se decreta a falência, que há o administrador judicial que assume as suas funções, muitas vezes é desnecessário ir até a Justiça do Trabalho. Com o próprio administrador judicial é feito um termo de rescisão e esses termos eles estão trazidos para o juízo da falência para efeito de pagamento desses trabalhadores. Em outros casos, não. É necessário que ele vá à Justiça do Trabalho, entrar com a sua reclamação trabalhista, para estipular os valores que ele entende que lhe são devidos, e após a tramitação desse processo, lá na Justiça do Trabalho, em que se apurar o quanto efetivamente é devido a ele, aí vem férias proporcionais, não recebidas e etc., outras verbas mais, e aí sim, esse comunicado vem para o juiz da falência, que vai compor o quadro geral de credores e lá, no momento oportuno, é que haverá o pagamento de todos os credores, inclusive os trabalhistas. Muitos economistas falam que o ano de 2013 foi um ano de crise, mas pelo menos até agora no Ceará, menos empresas decretaram falência esse ano no primeiro semestre. O que é que o senhor tem percebido que chega lá na vara, na segunda vara? Bem, essa estatística eu não tenho muita certeza dela, porque é o seguinte, existem muitos pedidos de falência que não são decretadas as falências por questões técnicas. Então, nós temos lá inúmeros processos, pedidos de falência, em que é negada a falência, mas por questões técnicas processuais. Então, nós não sabemos até que ponto essas empresas estão ou não em estado de insolvência. É o primeiro ponto que eu destacaria. O segundo aspecto é que essa questão conjuntural, por exemplo, agora que está se falando muito a questão do dólar, essa subida do dólar de 4, 5 meses para cá, isso não reflete de imediato nas empresas, para efeito de vir um pedido de recuperação, de vir um pedido de falência. Geralmente o reflexo dessas medidas, elas vêm depois de 1, 2, às vezes até 3 anos. Porque é nesse período que o empresário tenta, de outra forma, recuperar, suportar
essas dificuldades. Normalmente então, recorrendo ao banco. Muitas vezes recorrendo às instituições financeiras, né? Ou até com mudança de prática, mudança de mercado, em que ele muda o mercado para tentar justamente sair daquela crise. Então, isso não reflete de imediato em pedidos de falência e nem de recuperação. Então, eu acredito que esse momento agora que nós vivemos, isso vai ter um reflexo daqui a 2, 3 anos, é que nós podemos fazer uma avaliação real do que aconteceu no ano de 2013. Então, o ano de 2012 talvez foi um reflexo de outros anos de crise, digamos assim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que não reflete exatamente o que ocorreu em 2012. O tempo foi muito pouco para isso. O povo costuma falar que mais difícil do que abrir uma empresa é fechar uma empresa. É mais ou menos por aí, juiz? Eu acho que sim. Porque administrativamente, para você fechar uma empresa, a junta comercial só vai aceitar se houver a quitação de todas as dívidas. Né? Se juntar certidões de quitação de todas as dívidas. E isso é muito difícil de acontecer. Né? Então, para se fechar administrativamente uma empresa que passa por alguma dificuldade, é muito difícil. Isso regularmente, né? Porque o que nós vemos é fechar empresas de fato. O que nós vemos na prática é isso, é o fechamento de fato de empresas. Né? Mas juridicamente falando, com baixa na junta, é realmente muito complicado. Então, elas estão fechadas, às vezes, de fato, mas não de direito. Exatamente. Muitas vezes nós recebemos pedido de falência, quando mandamos fazer a citação para que ela venha a se defender, já não existe aquela empresa, ela já não funciona no endereço indicado. Juiz, muito obrigada pela participação do senhor. O Judiciário em Evidência termina aqui. Acesse o nosso site, tjce.jus.br. O Twitter é @TJCE Notícias e o Facebook é TJCE Oficial. Até o próximo programa.